Sou produtora de conteúdo. Os anos que trabalhei com as redes sociais sempre vieram com as mesmas preocupações. E se as redes sociais acabarem? O que está acontecendo com o Instagram? O que vem por aí com o TikTok? O Facebook morreu? Sempre que as redes sociais se desequilibram por algum motivo, o criador de conteúdo, o empreendedor que precisa criar nas redes sociais e as marcas como um todo, logo precisam pensar em uma nova estratégia. Em um novo canal, em atrair um novo tipo de público ou espalhar uma nova mensagem. Em um ciclo de repetições que em busca de likes, engajamento ou vendas. Com o Meta, o conglomerado de empresas do Facebook, podemos ter algumas ideias do que poderá ser o futuro das redes sociais, da criação de conteúdo e da internet. Mas uma frase bem antiga e bem clichê ecoa na minha cabeça para poder definir esse momento. Não deixe todos os seus ovos em uma única cesta. Sério? Mais uma vez alguém falando para ir para outra rede social, trabalhar mais, produzir mais conteúdo? Não. Não é isso que eu quero que você guarde em sua memória. A frase vem de um dito popular bem simples. Se você tem uma dúzia de ovos em uma única cesta e caso ela caia, você perde todas elas. Mas se por um acaso você tem duas cestas, foi uma pessoa precavida e deixou uma delas cair, tudo bem, nem tudo está perdido. A ideia da única cesta é o que sugerem que você faça na internet. Se o Instagram cai, vá para o TikTok. Se o TikTok cair, vá para o Twitter. É a única rede social que não cai. Ou se não, faça seu site. É do domínio próprio que se vive o homem, não é verdade? Ir para outra rede social, trabalhar mais, produzir mais conteúdo no mundo, não vai fazer com que você seja lembrado, seja lá pelo que você quer ser. Fazer isso sem um mínimo de estratégia só vai fazer com que você fique mais cansado. Com exceção do site, tudo que você faz em terreno alheio é sem garantia, sem retorno e, consequentemente, sem previsibilidade. Como você vai pensar em uma estratégia de longo prazo sem saber se seu lugar está garantido ali? Quando eu penso em estratégia, gosto de pensar principalmente nas comunidades e nos influenciadores. Eles são as novas tribos. Você já pensou na capacidade que os influenciadores têm de levar o seu público para onde quer que eles queiram? Esse é o poder da conexão. A conexão te faz chegar em qualquer lugar e vem muito antes da rede social, muito antes do marketing digital. Ela começa com o olhar, com a fala, com a simpatia, com o entendimento do outro e de uma junção de sentimentos que são impossíveis de ser explicados por um algoritmo. Para sobreviver a tempos instáveis no mundo online, precisamos voltar a um momento de resgate dessas conexões. Esse momento, muitas vezes, vai nos mostrar que faz muito mais sentido dividir nossa cesta de ovos com outras pessoas. Por exemplo, quando nos conectamos às pessoas, formamos redes para além de mecanismos tecnológicos e que vão além de qualquer limitação algorítmica. Pessoas querem, sentem, anseiam. Pessoas não são números e nem podem ser tratadas como um simples conjunto de dados. Se não pararmos por um momento para fazer um resgate às nossas conexões reais, seremos engolidos por um monte de aparatos digitais que nos mantêm conectados. Mas aí eu te faço uma pergunta. Conectados exatamente ao quê? Nos conectamos para conversar, nos conectamos para pagar nossas contas, nos conectamos para quase tudo que fazemos hoje em dia. Mas quantas conexões reais você tem feito ultimamente? Quantas mensagens sinceras você tem trocado com pessoas especiais no seu dia a dia? Qual foi a última vez que você agiu com atenção plena, rolando por um feed do Instagram? E o que você tem feito pela sua qualidade de vida? Dividir nossos ovos não é sobre encontrar novas possibilidades em um mundo online, que por si só é feito exclusivamente por oportunidades. Dividir é sobre nos conectar com o que não necessariamente precisaria de telas, de gadgets, da internet ou até mesmo da energia elétrica. Como usuários ativos na internet, temos todas as novidades em um clique de distância. Mas você tem a mesma disponibilidade pelas relações que você nutre? Pelas conexões que considera importantes? Talvez dê trabalho, eu sei. A internet facilita muito as coisas. Mas uma coisa eu posso te garantir. Uma conexão real nunca te deixará na mão, caso a internet acabe. Mas Gabi, do que é feita essa conexão real, afinal de contas? É feita de atenção, de escuta. É estar presente em uma situação que te demanda participação ativa e não ser apenas um espectador. É questionar, nos movimentar. O mundo só muda se mudarmos. Precisamos ser agentes de mudança em pautas que considerarmos importantes e que movimentam nosso mundo e a nossa comunidade. É sobre ser uma referência de conforto e alertar, ao invés de incentivar mais discursos de ódio e desinformação. É sobre levar verdade em meio à efemeridade e, assim, ser alguém difícil de ser esquecido. Obrigada.